de noite a gente voltava nesse mesmo caminho. Recebia comida à noite, dona Dina? Recebia de noite uma sopa, mas era pura água. E cedo recebia esse pedacinho de pão. Dentro do barraco não havia possibilidade de alguém arrumar uma comida diferente? Não tinha, não podia. Uma roupa mais quente? Não tinha nada, não tinha. Porque sempre era, em volta sempre os alemães, não podia arrumar nada, não. Todo mundo comia, só quem comandava que comia mais. Quem era mais atirado, às vezes ia roubar alguma coisa, mas como a gente era direita assim, nunca quis mexer com nada, então a gente éramos religiosas mesmo, então a gente ia assim sempre, só se contentava com isso que eles davam. A senhora guardava os feriados religiosos em Auschwitz? Não, ninguém guardava nada, ninguém. A gente nem sabia os dias, nem sabia as noites, nem sabia que dia, a data a gente nem sabia. Dona Dina, vamos parar só um segundinho para trocar a fita. Entrevista a senhora Dina Jakubowicz, fita número 3. Dona Dina, em Auschwitz, a senhora viu pessoas conhecidas deixarem de viver em alguma circunstância? Sim. Com nós, como a gente dormia em 6, éramos 3 irmãs e uma amiga nossa. E essa amiga nossa que morreu uma noite. Morreu de noite. Assim, mais cedo, eles davam pão. Então a gente punha a mão assim na frente para receber a porção de pão. Então nós nem avisamos que ela morreu de noite e pusemos a mão da morta para receber um pedaço de pão e a gente dividia entre nós esse pedaço de pão. E nós saímos para o serviço. E quando chegamos ela já não estava, já tinha tirado ela, já estava lá fora no monte. Como ela se chamava? Hannah Sherman. Era da sua cidade? Da nossa cidade. Do que ela pode ter morrido, dona Dina? Não sei, acho que o frio atacou a cabeça dela. Ela procurou só colchoado, ela queria só colchoado para se cobrir e com isso ela morreu. Começou a gritar colchoado, com isso ela morreu. Quantos cobertores eles davam na cama? Eles davam um cobertor para cada um. E a gente se enrolava. Era a única coisa que havia sobre a cama, era o cobertor? Só um cobertor. E a gente dormia na largura, não é no comprimento. Havia colchão, dona Dina? Não tinha colchão, mas tinha lenha. Não sei como chama. Estroi. Uma lenha assim. No colchão. E a gente dormia, estava cheio de pulga, cheio de sujeira, porque a gente fazia na cama tudo porque não tinha onde fazer necessidades. Então a gente fazia mesmo na cama necessidade. E mesmo assim a gente vivia só com o dia. Passou um dia e a gente deu graças a Deus que passou esse dia. E amanhã vamos ver o que acontece amanhã. E durante o trabalho, vocês tinham lugar para ir ao banheiro? Tinha o banheiro, mas tinha uma alemã que cuidava. Quando a gente queria ir para o banheiro, precisava avisar ela que ia para o banheiro. E só ia para o banheiro quando ela queria. Não é quando a gente tinha necessidade, mas quando ela queria. Um dia eu estava meio apertada. Então meu mestre era alemão político. Ele viu que estou vermelha, preta, que não consigo trabalhar. Ele me perguntou o que é. Eu falei que preciso ir para o banheiro, mas essa alemã não me deixa. Então ele foi comigo perto da alemã e falou para ela, por que você não deixa ela ir no banheiro? Ela falou que não é horário dela ir no banheiro. Ele falou, então ele me levou no banheiro e essa alemã gritou com ele, mas mesmo assim ele me levou no banheiro. Eu fiz necessidade e
pronto. Havia possibilidade de tomar banho no campo? Não, a gente não tomava banho. Tomava banho uma vez por semana, no domingo. Mas também pingos d'água, só não tinha água corrida, chuveiro. Mas tinha um chuveiro assim, ia 5, 6 meninas num chuveiro de uma vez. Num chuveiro junto, 5, 6 tomava banho. Não tinha sabão, e colocava a mesma roupa, o mesmo vestido que ganhou, que usou o tempo todo. E dormia com a roupa também, dona Dormia com a roupa, porque não tinha roupa para trocar. Estava cheia de piolho, tudo. Muita gente ficava doente, dona Dina? Muita gente ficava doente. E hoje a gente via, amanhã já não via ela porque morreu. Se alguém ficou doente, já não ia nem para trabalho. Já ficava dentro da beliche. Então eles recolhiam, chegava, quando a gente saía para o serviço, quem estava fraco e doente já não podia levantar. Então eles andavam, depois limpavam e a gente vinha de noite já sem essa doente na cama. E essa doente já tinham levado ela. E a senhora sabe para onde levavam? A gente sabia que levava para o forno. Quem morreu já estava na frente jogado. E quem estava mais ou menos, eles esperaram morrer, mataram e colocaram também na frente da baraca. A senhora sabe se houve relacionamentos entre homens e mulheres nesse período do campo? Não. Aí acho que não tinha relação, porque os homens eram separados e mulheres separadas. Havia não judias no seu campo? Não, só tinha judias. A senhora tem ideia quantas barracas havia? Não sei. Mas tinha bastante, mas não sei quantas. A senhora tem alguma informação sobre experiências médicas feitas com alguém conhecido da senhora? Não, da minha baraca acho que não tiraram ninguém. Não tirava ninguém da nossa baraca. Para fazer experiência, não. Mas eles faziam mais com gêmeos. Pode ser, se eles soubessem que somos irmãs, pode ser que eles iam fazer alguma coisa, não sei. Sobre isso não posso falar. Mas como ninguém sabia que somos irmãs, mas a gente sempre anda onde vai uma, outra sempre ia atrás. Dona Dina, a chamada era pelo número? Pelo número. Nunca pelo nome? Ninguém tinha nome. Sempre pelo número. A senhora ficou trabalhando nessa fábrica em Freiberg até quando? Até um pouco antes de acabar a guerra. Quando eles viram que estão perdendo, então eles ajuntaram todos e mandaram nós para Mauthausen. Como é que foi esse dia exatamente? Juntaram todos aonde? No Auschwitz, juntaram todos na frente das barracas e mandavam assim em turmas. E a gente andou, mandaram de trem para Mauthausen. E de trem a gente passou pela Tchecoslováquia, porque Mauthausen era na Áustria. A gente passou pela Tchecoslováquia, os tchecos viram, mandavam, jogavam pão para a gente, jogavam comida para a gente. E porque eles viram que passa os Häftling, os prisioneiros, então eles mandavam comida. E nós chegamos em Mauthausen. Quantos dias levou a viagem de uma região? Senhora Dina Jakubowicz, fita número 4. Dona Dina, a senhora disse que foi de trem para Mauthausen, passou pela Tchecoslováquia. Os tchecos, como viram os gritos e os choros, eles mandavam comida, eles estavam esperando nas pontes e jogavam pão dentro dos trens. Quando os alemães viram, eles tiravam, esse aqui não deixavam com a gente, porque em todo vagão vinha o alemão junto, com a arma. Quando ele viu que jogavam pão, que jogava alguma coisa, eles pegavam e tiravam fora. Não deixaram com a gente nada.
E assim fomos levados para Mauthausen. A senhora sabia para onde estavam sendo levados? Não sabia. Havia quantas pessoas no vagão? Ai, muito, vagão cheio, vagão cheio. Houve mortes nessa viagem? Não, na viagem não. A senhora sabia que a situação... Mas a gente sabia mais ou menos da situação que os russos estão chegando mais perto. Como a senhora tinha essa informação? Os homens contaram, porque de noite a gente estava já, depois do serviço, a gente já estava mais livre nas barracas no Auschwitz. Então a gente ia perto dos homens. Os homens tinham mais notícias que as mulheres. Como eles obtinham as notícias? A senhora sabe? Não sei. Como? Então eles falaram que os russos estão chegando mais perto. Os russos estão chegando mais perto. E assim foi. Nesse trem havia só mulheres? Só mulheres, só do Auschwitz mulheres, só mulheres. A senhora tem ideia quantos dias a senhora ficou no trem? Nem lembro quantos dias. Se dia, se noite, nem sei. Porque a gente não vivia contando os dias. A gente assim vivia sem pensar. Que época do ano era que a senhora estava saindo de Auschwitz? Essa aqui já era em maio, fim de abril, começo de maio. Ficamos era no meio de abril, no começo de maio, que chegamos em Mauthausen. E ficamos dentro jogaram-nos num vale, numa pedreira. Nessa pedreira tinha 180 escadas para subir, mas a gente não subia nem descia. Eles pegavam e jogavam a gente dentro. E lá dentro, nessa vala, nessa pedreira, já estava cheia de homens. E nós fomos jogados em cima dos homens, e eles em volta, os militares alemães em volta, com as armas assim apontadas, porque esse aqui era o buraco final. Era o final de guerra para acabar com os Häftlings mesmo. Mas de noite, a gente estava lá embaixo no buraco. E de noite a gente ouvia já um avião. Então os homens começaram a gritar que o avião russo, avião russo, avião russo. E levantamos cedo já não tinha nem os alemães. Então vimos que acabou a guerra. Essa aqui foi dia 8 de maio, 1945, quando acabou a guerra. Quantos dias a senhora ficou nessa pedreira, nessa vala? Fiquei acho que uma semana. E eles jogavam comida assim, quem pegou, quem não pegou, ficou sem. Morreu muita gente? Morreu gente, morreu mesmo, bastante. O que vocês tinham para se abrigar? Quando acabou a guerra, Não, antes sempre com o mesmo vestido, sempre com a mesma roupa, o vestido que ganhou. Aquele já não era mais vestido, já era um trapo cheio de piolho, cheio de piolho. A gente punha a mão embaixo do braço e já tirava os piolos assim, quanto tem. A gente já abria a mão para ver quantos piolos tem. Porque só assim porque não lavava roupa nem nada. A gente só vivia, não sei, é só por pura sorte que a gente sobreviveu, por pura sorte. Nessa vala, a senhora tem ideia quantas pessoas podiam estar? Ai, tinha mais que 1000, tinha 1000, muitas pessoas. Pessoas de idade tinham? Não, de idade não tinha, porque de idade logo não foi pego nem para Auschwitz. E criança havia alguma? Também não tinha criança, tinha jovens, só jovens. E eles todos vieram de Auschwitz? Da Auschwitz e do outro lugar também já juntaram todos, porque aqui ia ser o buraco final. Iam jogar fogo, iam matar mesmo, mas não deu tempo de matar, porque os russos entraram naquela noite. Como foi a entrada dos russos? A gente não sabe como foi, porque a gente via os aviões russos, em cima dos aviões, e os russos entraram e eles fugiram. Olhamos para cima, vimos que já não estão mais, que não tem mais arma apontada, então começamos a dançar lá no buraco, dançar e gritar de alegria que acabou a guerra, que já não, eles não estão mais, então de certo acabou a guerra. E estávamos alegres.
Quando a senhora e o pessoal olhou para cima, era dia ou noite? Dia. Era de manhã. Porque de noite eles fugiram. Os alemães fugiram de noite e esse aqui era de manhã. E a gente começou a subir a escada, porque vieram os russos, começaram a gritar para baixo. Quem entendia russo já entendeu, que os russos falaram que acabou a guerra, que pode subir. Então a gente começou a subir essa escadaria toda. Até chegar em cima. Em cima estavam os russos e eles falaram para a gente ir para a cidade, para dentro das casas, para mandar embora os alemães e entrar nas casas. Então a gente fez isso, os russos mandaram fazer isso. E para não se preocupar se tem comida, pode comer, que acabou a guerra. Foi no dia de 8 de maio. E como a senhora recebeu a primeira refeição? Aonde? Onde a senhora comeu a primeira vez depois de ter sido? Nem lembro. Lembro depois, nem lembro. Os russos faziam comida abriram umas latarias e davam comida. Muita gente morreu depois da guerra, porque começou a comer, como o estômago não estava acostumado com a comida, como a comida ia para dentro, ela se descia. Então esse povo que não se cuidou, não soube se cuidar, morreu muita gente depois da guerra. Quando acabou a guerra, morreu bastante gente também. A gente via morrer gente. Que quem pegou assim de repente, porque abriram lata de feijão, lata de coisa, o estômago não aguentou porque não estava acostumada à comida. Então morreu bastante gente atacando comida. A senhora saiu do campo e foi para uma casa a pé? A gente só ia a pé, não tinha condução, só ia a pé. Os russos não ajudaram nesse sentido? Não tinha, só ia a pé mesmo. E nós íamos para uma casa. Quem foi para essa casa com a senhora? Eu com as 2 irmãs fomos, as 3. Mais pessoas foram? Não, cada dia se começou a juntar pessoas e cada um se juntou um pouquinho e ia. Como nós éramos em 3, não procuramos mais ninguém. Mas depois eles mandaram para ir para casa, mas depois saíram os russos e entraram os americanos. Os americanos também abriram barracas com hospitais. A minha irmã do meio, a mais nova, estava muito fraca, muito doente. Não é doente, mas é muito fraca. Ela não conseguiu comer nada, nem nada. Então levaram ela para o hospital. E falaram para nós 2 ir para casa. Nós falamos, sem ela a gente não vai, aguentamos o tempo todas juntas 3, a gente não vai sem ela. Então fomos internadas também junto com ela no hospital, ficamos no mesmo quarto junto com ela no hospital até ela ficar bem. E aí pegamos o caminho de volta. Esse hospital era onde, dona Dina? Nem lembro. Mas eram barracas. Não é hospital, mas umas barracas. Quantos dias a senhora ficou com as suas irmãs no hospital? Também nem lembro quantos dias, Nem lembro quantos dias. Mas bastante tempo, uns dias, bastante, acho que mais que uma semana. A senhora voltou para sua cidade? Voltamos, começamos a andar para a cidade da Áustria. Isso aqui foi tudo na Áustria. Aí pegamos caminho de volta. Então a gente já de caminhão, de trem, de cavalo a cavalo, o que dava condução, tudo para Polônia, a gente pegava o caminho de casa. Porque a gente pensou assim, qualquer coisa todo mundo vai para casa, de onde saiu vai. Quando chegamos na nossa cidade, tinha lá já 60 jovens. Todos jovens, e a gente se uniu como se fosse uma família só. Eram gente tudo jovens, mas a gente não se... Antes da guerra a gente sabia, esse aqui, esse, a gente não se dava, mas quando acabou a guerra, a gente começou a se reunir e vivíamos como uma família só. E na nossa cidade tinha os russos, do Belchatov.
tinha os russos, e eles viram que a gente passa fome. E tinha militares russos e tinha muitos rapazes yiddish, judeus, entre os russos. Então eles viram que a gente passa fome, porque a gente andou pela cidade, falava assim, amcho, 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 a gente sabe que é judeu. Então os russos, mesma coisa, quando via o soldado russo, amcho, se não respondeu, então a gente se respondeu, então já se tornou amigo, porque era o judeu. E eles viram que a gente passava fome já depois da guerra, que eles faziam festa para nós, traziam comida toda noite, faziam festa em outro lugar. Na sua cidade, a senhora pôde voltar para sua casa? Eu não voltei porque tinha polaco morando, ele não me deixou entrar. Mas quem queria morar e voltar podia, mas a cidade foi bombardeada, não tinha muita casa para morar. Vocês tinham deixado tudo dentro de casa? Tudo. Conseguiram recuperar alguma coisa? Nada, porque nós nem entramos, o polonês não deixou entrar dentro de casa. E esses 60 jovens Ficamos numas casas, porque nós ficamos na casa de uma sobrinha que recuperou a casa do avô dela. Então ficamos com ela. E depois tinha mais gente que recuperou as casas. Então a gente vivia como se fosse uma família. Eles dormiam aqui, eles dormiam lá, em todo lugar dormia assim de pouquinho. A gente se juntou e dormia assim, comia junto, dormia junto. Mas entre 1000% respeito. A gente não tinha medo de dormir entre rapazes, meninas, ninguém tinha medo, porque era uma família só, todos 60. Quanto tempo a senhora ficou na sua cidade com esse grupo? Com esse grupo, também ficamos um pouco, acho que umas 4 semanas, ou mais. Nem lembro quanto. Mas os russos faziam festas. Quando já acabou, já era tudo certo, então eles foram chamados de volta para a Rússia. Então eles falaram para a gente, se vocês querem, aqui vocês não podem ficar porque o antissemitismo é grande. Ou vocês vão conosco para a Rússia, ou vocês vão para o campo de refugiados americanos. Então a gente preferiu, para a Rússia ninguém queria ir, então a gente fomos para campos americanos, para refugiados americanos. Qual campo a senhora foi? Foi para Salzai, perto de Frankfurt. E como que vocês chegaram lá? A mesma coisa, no caminho, eu conheci na nossa cidade, quando estávamos, eu comecei a namorar o meu marido, depois se tornou meu marido. E a gente no caminho casou e fomos já para campo de americanos, já fomos casados. Então lá recebemos uma casinha para morar. Tinha um quarto, sala e cozinha para morar. E a gente morou nessa casa. Como era o nome do seu marido? Berek. E ele era da mesma cidade? Era da mesma cidade, a gente se conhecia desde pequeno. Com que idade a senhora e seu marido se casaram? Eu tinha 25 anos e ele tinha 28. Aonde foi o casamento? O casamento foi na Gliwice, na fronteira entre a Alemanha e Polônia. Gliwice. Casamos e de lá a gente também não podia ficar, porque não tinha... Fomos para o lado americano. Chegamos até Salza. Quem celebrou o casamento? Foi religioso? Foi o rabino que celebrou o casamento. Nesse campo de refugiados, a senhora tem ideia quantas pessoas haviam quando a senhora chegou? Não sei, mas tinha bastante. Vinham de que regiões? De todas as regiões, não tinha lugar assim, especificamente daqui ou de lá. Vinha de todas as regiões. A gente já encontrou bastante gente conhecida, bastante assim, porque todos os sobreviventes eram amigos, todos se tornaram amigos. Cada um começou a contar as coisas, mas em geral todos se tornaram amigos.
E os americanos sustentaram o joint. O joint sustentou a gente, eles davam comida pra gente, eles davam tudo, abriram cozinha, abriram padaria, tudo pra gente, pra gente. Havia aula de alguma coisa, dona Dina? Não, não. Treinamento profissional? Não, nada, nada. Atividades culturais? Tinha um pouco, organizações judaicas se formou um pouco, mas nós ficamos pouco, eu não fiquei muito nesse campo de refugiados, porque o Joint perguntou quem tem família fora. Como meu marido tinha uma irmã no Brasil, então eles falaram para procurar endereço, ele não sabia endereço, porque era menino quando estourou a guerra, ele não sabia endereço do Brasil. Mas a gente mais ou menos sabia que ele sabia que em São Paulo. Então, quando apareceu alguém, então ele perguntou se de São Paulo, assim acharam a irmã dele aqui. Quando acharam a irmã, nós já começamos a pensar em emigrar para o Brasil. Então nós deixamos o campo, esse campo de refugiados, e fomos para o Brasil. Pegamos o navio, pegamos um navio brasileiro que passamos 32 de Le Havre, da Alemanha até o Brasil, até São Paulo, 32, até o Rio de Janeiro, 32 dias no navio com pouca comida, porque a comida que eles levavam daqui para o Brasil, e do Brasil essa aqui já era a volta. Então também davam de manhã um pãozinho só, e o almoço macarrão com carne moída, e de noite outro pãozinho. Suas irmãs vieram com a senhora? Não, minhas irmãs nós deixamos na Alemanha, elas ficaram na Alemanha. Estavam solteiras? Estavam solteiras. Mas nisso a mais velha casou com o Machabansky, também o rapaz da nossa cidade. Quando nós saímos de Salzburg, da nossa casa, nós deixamos as duas irmãs em casa. Mas nisso a mais velha casou e morou junto. E a mais nova depois, em 48, foi para Israel. Quando podia ir para Israel, ela fez a migração para Israel. Ela ficou em Israel até hoje? Ela mora em Israel até hoje. E a mais velha imigrou para onde? A mais velha imigrou e eu pensei que eu vou trazer ela para cá. Ela viveu na Alemanha uns 2 anos. Depois eu pensei que vou trazer ela para cá, eu fiz os papéis para ela vir. Mas não deixavam, isso aqui não sei se posso falar, que não deixavam entrar judeus, não deixavam entrar judeus. Aqui? Aqui. Quando nós já tínhamos os papéis de emigrar para o Brasil, o Joint mandou-nos para Paris, para a França. E de França eles falaram de lá, tem outro Joint e já manda vocês mais para o Brasil. Mas chegando na França, eu já estava grávida, já não podia, porque aqui tinha um presidente, nem lembro quem, que não deixou entrar judeus. Nós ficamos parados na França 13 meses. Ficamos parados na França. A senhora teve a criança quando? 46, 19 de dezembro de 1946, nasceu a minha primeira filha, Sara Miriam. A senhora, nesses 13 meses, viveu aonde na França? Também com o Joint. O Joint sustentava tudo. Eram campos, eram os palácios de governo, assim, que o Joint alugou e mandou a gente para esses palácios. Nesses campos de refugiados, a senhora ou o seu marido conseguiram trabalhar em alguma atividade? Não. Nada? Nada. O Joint sustentou tudo. Olha, através do Joint que a gente está aqui. Porque eles pagaram tudo para a gente. Até chegar no Brasil. O que eles davam exatamente? Eles davam dinheiro para cigarro, e fora disso, comida. Davam roupa, davam comida, davam tudo para a gente. A senhora precisou de assistência médica? Não, eu sempre fui forte. E seu marido precisou? Também não. Ele esteve em que campo, seu marido?
Mesma coisa, era em Ottos, depois na Polônia, depois em Buchenwald, em Auschwitz, em Birkenau. Mesma coisa. Nos outros campos